tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à revista BH News de hoje, segunda-feira, hoje é dia 28 de outubro. Até onde um homem traído pode chegar? Qualquer homem é capaz de matar? Não sei. Respostas para essas perguntas estão no mais novo romance de Renato Zuppo, chamado Verdugo. O lançamento do livro será hoje, dia 28, às 8 horas da noite, no terceiro piso do BH Shopping. Daqui a pouco eu converso com o escritor para saber todos os detalhes desse livro, hein? O livro é demais mesmo, vocês vão ver. Na nossa coluna de beleza de hoje, nós vamos falar sobre produtos 100% naturais. Além de não agredir o meio ambiente, a novidade ainda garante a saúde e o bem-estar dos consumidores. E Chega de Chorar de Amor é o segundo CD solo da cantora e compositora Marcela Bellas. Ela se apresenta no projeto Mistura Minas, amanhã, dia 29, às 8h30 da noite, no Teatro Bradesco. Já já, ela vai estar aqui ao meu lado. Então não saia daí. Nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, 29 UHF e também pela internet, bhnews.tv.br. Verdugo é um substantivo masculino que significa carrasco, indivíduo cruel, desumano e que maltrata alguém, segundo os principais dicionários. O romance de Renato Zuppo leva esse nome. Você já pode imaginar, né? Estou ao lado aqui do juiz de direito e escritor para saber tudo sobre esse novo trabalho e o lançamento que acontece hoje à noite. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Angélica? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Menino, mas esse livro aqui não é brincadeira não, né? Não é brincadeira não. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele sem revelar o final. Sem mexer muito nos detalhes. É um livro que me custou 2 anos de trabalho e mais 1 ano revisando. Quando um autor faz a revisão do livro, é a hora que ele odeia o próprio texto. Porque você procura vírgulas e problemas de continuidade que tem no cinema, tem na TV e tem na literatura também. Você fica 1 ano catando piolho no seu livro. E o livro nasceu de uma necessidade de responder uma indagação que eu sempre tive na minha outra profissão, que é juiz de direito. Eu sempre quis saber por que o homem mata. Por que o homem tira a vida do seu semelhante? E eu cheguei à conclusão, ao longo dos milhares de processos que já presidi, que todos nós somos capazes de matar. Basta que a gente seja colocado em uma situação limite. E o livro põe um cidadão classe média, aparentemente bem casado, põe ele numa situação limite. Ele se descobre traído pela esposa, muito humilhado, muito ofendido, ele resolve matá-la. Só que ele escolhe parceiros pouco confiáveis nessa empreitada criminosa dele, e ele, de predador, vira presa. No final, que nós não vamos dizer, sim, evidentemente, o leitor vai descobrir o caminho da redenção, que é o que o livro busca, o caminho da redenção, da salvação pelo sofrimento. É esta a indagação final que o romance, acredito eu, traz para o leitor. Sim, e é um livro fácil de ler, é um livro tranquilo, né? Porque juiz, advogado, fala difícil, né? Mas o livro não, o livro tem uma linguagem super acessível, uma linguagem cinematográfica, eu digo, né? Porque ela é cheia de detalhes, você consegue entrar na cena que você está vendo e acompanhar toda a música. Eu escrevo a minha vida toda. Na verdade, eu não sou um juiz que virou escritor. Eu sempre fui escritor e virou juiz. E me tornei juiz. Eu escrevo crônicas, escrevo ensaios jurídicos, literatura, poesia, contos. Sou articulista de jornal há 12 anos no interior de Minas, né? E com o tempo, eu fui ganhando a capacidade de escrever empolado, quando é necessário escrever empolado, tecnicamente, juridicamente, dentro dos processos. E escrever para o cidadão comum quando eu estou escrevendo literatura.
é o que eu procuro fazer quando eu escrevo para o leigo. Eu consigo ser dois Renatos, quando necessário. E o livro realmente, quem leu, falou que responde a uma série de indagações interiores da gente. O livro dialoga com o leitor, e quando o escritor consegue fazer isso, realmente ele é bem sucedido no que ele faz. Se vai vender, se não vai vender, se vão ler, se não vão ler, mas quem leu gostou. É isso que a gente quer. E é bacana, porque a gente consegue participar do livro, né? A senhora que ele descobre a traição, fala, menino, vai lá, conversa com a sua mulher, né? Discute, por que você não conversa com ela? E a gente fica nessa angústia, ai meu Deus, a mulher vai perceber. É uma interação total, que a gente buscou. Sim. E graças a Deus conseguiu. Mas esse livro, ele foi baseado na cabeça do marido, porque a gente consegue perceber em vários momentos que ele tinha uma certa raiva dela por coisas do dia a dia. Porque ela bebia demais, porque ela era muito escandalosa, não tem essa... Sim, sim. É o dilema de Capitu. Lembra de Dom Casmurro? A gente só tem em Dom Casmurro a visão do Bentinho. Só Bentinho diz que Capitu o traía. O livro não dá a versão de Capitu. Com o Verdugo é a mesma coisa. Nós temos a visão do protagonista, do Nelson. Nós não ouvimos a Íris, a mulher dele. O leitor é que tem que fazer essa simbiose, tem que chegar a essa conclusão. Por isso que o livro dialoga com o leitor. O leitor é que vai absolver ou condenar ao final. Pois é isso que eu queria saber. Você, como juiz, não tem um julgamento, né? Não tem julgamento. É do público. É do público, é. Mas e se esse cara fosse julgado? E aí? Porque ele é um cara que, casado, bem casado, né, descobre a traição, mas ele não tem provas dessa traição. Tem? A questão da prova é o seguinte. Hoje em dia, no mundo do direito, a gente, primeiro, não é mais crime adultério. E quando um casal se desfaz, a gente não procura mais indagar quem errou, quem é o culpado. O culpado é a falta de amor. Sempre. Se o Nelson e a Íris fossem para uma consultoria em direito, fossem para um advogado de direito de família, fossem para um juiz de vara de família, eles seriam aconselhados a se separar de maneira pacífica, pacata, dividir o patrimônio, cada um seguir a sua vida, né? Mas, infelizmente, o Nelson não teve bons conselheiros, o principal protagonista da trama não teve bons conselheiros, não pensou direito, ele pensou em vingança, movido pela dor, caiu naquele velho erro machista que antigamente imperava, ele ressuscitou isso, de lavar a honra com sangue, e resolveu matar. E se arrepende disso. O leitor vai andando na trama, ele vai descobrir que há inexorável. Eu descobri isso. Todo homem é capaz de matar e todo homem se arrepende de ter matado. Mais cedo ou mais tarde. Ou se arrepende logo após ter matado, ou se arrepende no final dos seus dias. A primeira pessoa a sofrer é a vítima do homicídio. A segunda pessoa a sofrer é o homicida. Nós vemos até na Bíblia, Jesus sofre. Os entes queridos de Jesus sofrem, mas Judas também sofre, tanto que se enforca. Então, o carrasco também chora, não é só a vítima. Que coisa. E é engraçado que a gente consegue lembrar de alguns casos reais que, que acontecem com isso, mas a gente está falando de uma ficção. Mas essa ficção que vai muito no psicológico mesmo, né? Você teve algum trabalho, você teve consultorias ou conversas com psicólogos, com psiquiatras, para traçar esse perfil emocional dessas personagens? Nunca direcionado para o meu trabalho de escritor, mas ao longo da minha vida profissional como juiz de direito, nós lidamos com tantos conflitos de marido e mulher, com tantos crimes de homicídio. Eu que já presidi mais de 500 júris ao longo de 15 anos de carreira, nenhum profissional, Angélica, consegue se dissociar do que ele é no trabalho. Né? Você é jornalista, você não consegue deixar de ser jornalista quando você chega em casa. Então, o juiz de direito não consegue deixar de ser juiz de direito quando escreve. Né? E a gente pega
um monte de cacuete profissional para montar os nossos personagens. Os personagens nunca são 100% ficção ou 100% reais. Eles são um mosaico. Cada personagem meu tem um monte de gente que eu conheço ali, tem um monte de situação que eu vivi ali. É uma colcha de retalhos. Escrever ficção é bom por causa disso. Você cria um universo próprio, mas cria um universo próprio com um monte de pedaços de você. Sim, mas esse mosaico tinha coerência, uma coerência psicológica. Tem que ter. Né? E isso é que fazia com que esses personagens ficassem tão reais. Exato. E você colocou, e você ainda piorou a situação para o coitado do Nelson, porque além da mulher estar traindo, ele descobriu, a mulher estava traindo com o chefe dele. Com o chefe dele. Então ele não tinha saída. Se ele fosse para casa, ele lembraria daquelas traições. Exato. Se ele fosse trabalhar, ele ia lembrar também. A vida dele virou um inferno interior. Ele não tinha para onde correr. E ele tinha um casamento que era muito centrado na figura da esposa. Eles não tinham filhos. Os dois, praticamente filhos únicos, com pai e mãe. Sem família. Sem família. Um tinha ao outro. Então ela, quando destrói o casamento de ambos, ela destrói a ele próprio. É assim que ele se sente. Ele se sente incapaz de reagir. Ele se sente incapaz de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como diz o samba. É aí que esse sentimento negativo de vingança, esse sentimento de querer destruir o outro ser humano, surge nele. É o que a gente falou no começo da conversa. Eu coloco um personagem, um homem normal, em uma situação limite. Para quê? Para demonstrar que todos nós somos capazes de matar. Pois é, mas isso que você está falando, né, essa descoberta sua, assim, ao longo da sua carreira, de qualquer um é capaz de matar. Mas hoje a gente vê uma banalização tão grande com relação a isso, né? Com relação à morte, com relação nós temos os nossos limites. O que diferencia um homem de bem de um bandido é que o limite do homem de bem é mais elástico. Por exemplo, um homem de bem não vai matar alguém porque discutiu no trânsito. Um homem de bem não vai matar alguém porque descobriu que esse alguém está saindo com a esposa dele. Um homem de bem não vai matar alguém por causa de futebol. Mas numa situação limite, numa situação em que ele é posto à prova, em que os seus sentimentos mais atávicos, mais antigos, mais primitivos são despertados, ele é capaz de matar sim. Um homem de bem para defender sua família é capaz de matar. Sim, mas aí a gente vê, por exemplo, no caso desse livro, porque muitas vezes acontece, da pessoa tá brava, tá nervosa naquele momento e no momento... Depois passa. Dá um tiro ali, meu Deus, o que eu fiz? Né? E muitos, inclusive, se entregam à polícia, ligam para a polícia, olha, fiz uma besteira, matei meu... Isso acontece. Isso é inopino, isso é supetão. Mas o pior ódio é o ódio que vai para a geladeira, Angélica. Que é esse aqui. É esse aí. É o ódio da geladeira que nós estamos falando. Esse ódio que o sujeito requenta até executar o seu plano destruidor. Sim. E, infelizmente, somos seres humanos. O ser humano tem um lado primitivo que civilização nenhuma, educação nenhuma, dinheiro nenhum consegue apagar. Nós ainda temos um lado primitivo. E quando esse lado primitivo surge, a gente é capaz de cometer crimes. E você acha que hoje em dia isso é mais comum do que era antigamente? O ser humano está ficando muito individualista, cada vez mais individualista. E mais estressado. E mais estressado. As grandes cidades estão fazendo isso. Hoje, 85% da população do mundo vive nas grandes cidades. É muita coisa. Está tornando as grandes cidades inabitáveis. E as pessoas estão vivendo com medo. Esse medo, ele desperta na gente um sentimento de autodefesa e a gente não baixa a guarda hora nenhuma. O tempo todo você tem que estar preparado para o pior, preparado para a agressão, preparado para se defender. Isso piora a gente, isso não melhora a gente. A gente está estressado e isso nos torna animais cada vez menos racionais. É o grande problema do homem moderno. Temos dinheiro, temos bens de consumo, estamos plugados na internet, mas a gente está ficando mais selvagem. Curiosamente, nós estamos andando para trás no nosso comportamento. Vixe, gente, adorei. Acho que essa conversa foi tão quente que eu acho que deu uma super audiência, sabia? Adoro! Então vamos falar aqui, ó, lançamento Verdugo hoje às 8 horas da noite, né, às 20 horas, no BH Shopping, no 3º piso. Então tá aqui
o livro de Renato Zuppo, que é claro que vocês devem estar se perguntando, mas Zuppo? É Zuppo, irmão da Daniela Zuppo, essa grande jornalista que está lá na Rede Minas, arrasando lá. Um beijo, viu, Dani, para você. E ó, gostei demais dessa conversa. Angélica, obrigado. Um livro que realmente vale a pena ler, vale a pena se entregar a essa leitura e para a gente ver muita coisa e repensar, né? É sempre bom repensar, né? É isso aí. Sucesso para você, obrigado, viu? Angélica. Parabéns pela obra e pelas próximas que virão aí, você volta para falar também. Se Deus quiser, muito obrigado favor. pela oportunidade. Obrigada. Nós vamos para o intervalo, já já estou de volta.